Vamos lá então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Como sempre, eu tenho 16 janelas abertas aqui. Eu achar cadê ela? Aqui eu quero. Aqui, achei. Vamos lá. Deixa eu ver se é esse slide mesmo. Não, deixa o slide correto. Fala passada, você pode ser bom sem Deus. Inerrância neotestamentária. Deixa eu abrir aqui a nossa. Vamos lá então. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inerrância do Novo Testamento. Inerrância neotestamentária. Antes da gente começar a se debruçar aqui sobre esse assunto, que é um assunto bastante importante, eu vou ler com vocês Lucas capítulo 1, Evangelho conforme Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4. Lucas 1, de 1 a 4. Diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, veja só, ah, o evangelista Lucas, né? Ele começa o seu primeiro livro, que é o Evangelho, conforme Lucas, né? Segundo Lucas, e o segundo livro é o livro de Atos. Ele começa esse livro dizendo que ele, tendo muitas pessoas feito, né? Tendo muitas pessoas feito uma narração, uma narrativa dos acontecimentos daquilo que Jesus começou a fazer, daquilo que Cristo fez enquanto esteve aqui na Terra, para ele também pareceu bem fazer narrar aquilo que aconteceu com Jesus, a história de Jesus enquanto estava aqui na Terra, né? Para esse tal Teófilo. A gente não sabe quase nada dele, o que a gente sabe dele, pelo menos biblicamente, né, é aquilo que a gente vê aqui no livro de Lucas e de Atos, tá? É as duas vezes que ele é mencionado na Bíblia e a gente sabe muito pouco. Tem fontes extra-bíblicas que falam a respeito do Teófilo, mas as fontes extra-bíblicas, elas não estão na Bíblia, né? Então, pode ser que estejam corretas, pode ser que não estejam corretas. Com relação às fontes extra-bíblicas, né, fora da Bíblia, outras fontes, a gente sempre tem que olhá-las com cautela, tá? Hoje nós vamos usar algumas fontes extra-bíblicas, mas o que a gente espera dessas fontes não é que elas sejam verdadeiras em tudo aquilo que estão dizendo, mas que o importante para nós não é o que elas estão dizendo, mas de quem elas estão falando, tá bom? Então nós vamos usar um pouco de fontes extra-bíblicas hoje, mas assim, ressalva aí, né? O autor não é canônico, não é inspirado, por isso que não está na Bíblia o que ele escreveu, tá bom? Aqueles autores que estão extra-bíblicas, né? Mas o importante para nós não é se ele acreditava em Deus ou não, se ele acreditava em Cristo ou não, mas sim o fato de ele ter mencionado coisas que estão na Bíblia, tá bom? Algum fato da Bíblia ou até a pessoa do Senhor Jesus, que eles mencionam. Então vamos lá. Perguntas que nos vêm à mente aqui. Antes de avançar, né? Importante notar aqui no versículo 3. Depois do que? Acurada investigação. O Lucas, ele faz o trabalho de um historiador. Ele vai atrás das fontes primárias. Ele vai atrás das pessoas que vivenciaram os acontecimentos.
para poder escrever a sua narrativa, tá? Então, uma acurada investigação. Os relatos de Lucas estão entre os relatos mais confiáveis do mundo antigo. Bom, então não é pouca coisa, não, tá? Então, mas nós estamos falando do Lucas por causa dessa expressão que ele utiliza, né? Acurada investigação. Nós poderíamos dizer a mesma coisa de Mateus, de Marcos, de João, só que eles relatam, pelo menos Mateus e João, aquilo que eles viram, né? Eles são as testemunhas oculares. Eles são a fonte primária, né? Ah, Marcos, ele usa uma fonte primária também, que provavelmente, muito provavelmente, tenha sido Pedro. Quando eu utilizo muito provavelmente, é porque se eu não posso bater o martelo e dizer certamente foi. Por que eu não posso dizer certamente foi? Porque em nenhum lugar da Bíblia Marcos diz que foi Pedro que orientou ele a escrever o texto, ou ele pegou as memórias de Pedro. Isso é uma coisa da tradição cristã, então é uma fonte extra-bíblica, tá? Pode ser verdadeiro ou não. Mas a gente tem alguns indícios que realmente pode ter sido Pedro mesmo. Qual é o indício? O Marcos é o único evangelista que menciona corretamente quantas vezes o galo cantou, tá? O galo cantou 2 vezes. Só Marcos dá esse detalhe. Mateus e Marcos, quando mencionam esse fato, eles mentiram? Não, eles não mentiram. Eles só acharam que esse detalhe não era importante, tá? Agora, para Pedro, que vivenciou o fato e marcou ele fortemente, esse cantar do galo, ele seria provavelmente a pessoa que daria esse detalhe a mais. Então, para ele foi importante. Por quê? Porque marcou ele, tá? Mas isso nós estamos andando no caminho da dedução, bom? Não daquilo que está explícito, bom? Mas sim daquilo que está implícito. Mas vamos lá, sem mais delongas. O Novo Testamento é confiável? Bom, tem gente que diz que não, né? Como responder às críticas modernas, né, que vão contra o relato bíblico? A Bíblia é realmente verdade? Então, essas são 3 perguntas que a gente pretende responder nessa aula. O Novo Testamento é confiável? Sim, e por quê, né? Como responder às críticas modernas que dizem que o Novo Testamento não é confiável? E a Bíblia, né, nesse sentido, a Bíblia é realmente a verdade? Então, essas são as nossas as perguntas que nós pretendemos responder. Bom, nós estamos vivendo dias, irmãos, de desafios, né? O desafio do relativismo é um deles. As pessoas relativizam tudo. Elas relativizam, inclusive, principalmente, melhor dizendo, a verdade. A verdade para essas pessoas passa a ser algo relativo. O que é verdade para você não é verdade para mim, sabe? Essas histórias que você já deve ter ouvido, que são mentirosas, né? O- as implicações delas são mentirosas, é uma afirmação mentirosa, né? Tem gente que eles que dizem assim, inclusive, né? Dizem que não existe verdade absoluta. E aí tem um paradoxo, né? Porque essa seria a verdade absoluta. Que afinal de contas, quando a pessoa diz não há verdades absolutas, tem que ter pelo menos uma, né? Aqui ele acabou de mencionar. Então aí você vê o paradoxo. Mas a gente vive num tempo que tudo é subjetivo, aquilo que é absoluto vai dando lugar ao relativo. Nós estamos vivendo tempos bastante complicados. E para nós, isso é especialmente desafiador, escolhendo palavras aqui, né? Desafiador, porque nós não nos conformamos com isso. Nós afirmamos, e se você não afirma o que eu vou dizer agora, e que a verdade é absoluta, que existe a verdade, né? Não é só uma verdade, existem muitas verdades, mas a verdade é a verdade, tá? Não existem verdades conflitantes. Você não pode, para não cair na lei da não contradição, você não pode que duas coisas sejam verdadeiras, duas afirmações diferentes sejam verdadeiras sobre a mesma coisa no mesmo sentido. Não pode. A parede atrás de mim, vocês não conseguem enxergar ela direito, mas vocês conseguem ver que ela é branca. Ela não pode ser branca e marrom ao mesmo tempo, tá? Ela só pode ser branca. Então, a verdade existe. E para nós que dizemos que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, isso
essas afirmações, essa concepção, essa visão de mundo, né, que a gente dá o nome de cosmovisão, atual, ela é bastante problemática. Até porque nós defendemos um texto, que é a palavra de Deus, como sendo verdade absoluta, que tem opiniões muito fortes, né? Sobre homossexualidade, adultério, ética, moral, dentre outros assuntos que a Bíblia trata, né? Assassinato, pena de morte, coisas que a Bíblia trata, e a sociedade atual trata de maneira bastante diferente, tá? Imagina, a nossa defesa de que a Bíblia é verdade e a Bíblia diz que a homossexualidade, o homossexualismo é pecado, é crime, quer dizer, não, a Bíblia diz que é pecado, para eles é um crime a gente falar uma coisa assim. Então a gente está vivendo dias bastante complicados, tá? Além disso, muitos cientistas, né, e estudiosos e pensadores, eles tentam de todas as maneiras desacreditar o relato bíblico, porque assim, ó, se você não pode fazer, impedir as pessoas de ler, de chegar até a Bíblia, porque assim, tentar fazer isso já foi feito várias vezes. Queimar a Bíblia, proibido de você ler a Bíblia, proibido de tudo. E em alguns lugares do mundo ainda é proibido. E mesmo assim, as pessoas dão um jeito de conseguir a Bíblia e lê-la. Bom, se não dá para impedir as pessoas de ter a Bíblia, então o que que você faz? Você desacredita a Bíblia. Tá? Então é isso que os pensadores modernos, alguns cientistas, não todos, né? Alguns cientistas tentam fazer com relação ao relato bíblico. Eu vou começar na minha igreja, domingo agora, uma pregação expositiva em lectio contínua. Essa expressão lectio contínua é uma expressão latina, que quer dizer lições contínuas, né? Estudos contínuos, em Gênesis, que é um dos pontos mais problemáticos com relação à percepção, à compreensão, o entendimento cristão e a certeza cristã. Eu quero usar, eu estou usando algumas palavras aqui, não pense que eu estou usando elas no sentido de eufemismo. Eu estou querendo assegurar que a convicção cristã a respeito da veracidade do relato bíblico e da literalidade do relato bíblico de Gênesis 1 e 2, enfim, é, é forte. Nós não negociamos isso. E isso é problemático para aqueles que estão fora, porque eles, imagina, se você, se você defende Gênesis 1 e 2, então todo o resto da Bíblia tem sentido. Tá? Sem Gênesis 1 e 2, você não precisa de mais nada. Você pode desistir do cristianismo. Porque o cristianismo não existe sem Gênesis 1 e 2. Tá? Sem Gênesis 1 e 2 e 3, né? Vamos colocar o 3 aí, porque o 3 está a queda. Sem Gênesis 1, capítulo 1, 2 e 3, você não tem mais nada. Porque se o homem não foi criado do jeito que a Bíblia diz que o homem foi criado, se o homem não pecou como a Bíblia diz que o homem pecou, então Jesus nos salvou do quê? Tá? Então, aliás, quem é Jesus, né? É talvez a próxima pergunta. Bom, para tentar resolver esse problema, o, eu já falei para vocês do perigo da teologia liberal, né? Os teólogos liberais, eles tentaram, então, fazer uma acomodação, tá? Eles tentaram acomodar o ensino das escrituras com as pretensas descobertas científicas, tá? E aí, qual foi a solução que eles deram? A solução que eles deram, e muita gente adotou, é que esses textos onde você encontra milagres, onde você encontra coisas coisas não naturais acontecendo, eles são apenas uma licença poética. Eles vão usar um subterfúgio que a gente tem que tomar muito cuidado, que talvez você use, tá? De dizer assim, ó, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ou então eles vão dizer, a Bíblia contém a verdade. Para você pode parecer assim que, ué, qual é o problema dessa afirmação? O problema é esse contém. Quando eles usam esse contém, possui coisas que são
palavra de Deus e possui verdade, eles estão querendo dizer que na totalidade da Bíblia, nem tudo é palavra de Deus. Nem tudo é verdade. Então, algumas coisas são coisas humanas que escreveram e tal, e algumas coisas são de Deus, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa sutileza dessa palavra, contém. Nós não dizemos que a Bíblia contém, embora ela contenha, tá? Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já vi até pessoas falando assim: não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, porque na Bíblia o homem fala, a Bíblia o diabo fala, a Bíblia, o anjo fala, a mula não fala, né? Mas a serpente fala. Então, não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, porque quando o diabo fala, a gente só sabe daquilo que o diabo falou, porque Deus contou para nós aquilo que o diabo falou. Ao fazer registrar aquele relato, né, aquele acontecimento, Deus nos fala daquilo que o diabo falou. Entendeu? Então, esse é o ponto que nós temos que estar bastante atentos, tá bom? Mas eu quero continuar a avançar, né? Então, muitos deles afirmam que a Bíblia possui erros, que os milagres seriam simbólicos. Então, vou dar um exemplo para vocês. O que o liberal fala? Ele fala assim, uma das coisas que ele fala, né? São muitas. Ele vai dizer o seguinte: o milagre lá da multiplicação de pães. Na verdade, Jesus, eles falam, não sou eu, tá? Eu estou falando como se eles estivessem falando. E eu não acredito em nada disso. Esses caras são todos hereges. Mas eles falam o seguinte: no momento da multiplicação de pães, o que Jesus fez? Né? Os discípulos falaram: não tem pão para todo mundo, nós vamos ter que comprar, e não tem dinheiro para isso. Seria preciso muito dinheiro e a gente não tem, ainda aqui perto não tem, a gente não tem o dinheiro e não tem lugar para comprar. Aí um menininho apresentou 5 pães e 3 peixinhos. E aí entra a sutileza deles. Eles vão dizer o seguinte: não está nada disso na Bíblia, tiraram da cabeça deles, tá? Naquele momento que o menino apresentou 5 pães e 3 peixinhos, as outras pessoas que tinham comida também ficaram constrangidas. E aí cada um começou a dar o que tinha. No final das contas, houve aquele compartilhamento de comida e ainda sobrou 12 cestos cheios de pão e peixe. Ou seja, qual seria o milagre de Jesus? O milagre de Jesus não seria a multiplicação de pães, e sim o convencimento ou constrangimento das pessoas para fazer com que pessoas que não queriam dividir suas posses abrissem mão de dividir isso aquilo. Tá? Essa é uma concepção liberal, tá bom? E é uma heresia. É uma heresia, tá? Então, o sobrenatural seria um mito. Então, a Bíblia estaria cheia de mitos, tá bom? Ah, Em contrapartida, nós cristãos continuamos afirmando que a Bíblia é a verdade absoluta. Tá? Como os céticos e os materialistas, naturalistas e tal, eles têm alcançado certa hegemonia nos meios acadêmicos, tá? Na academia, na escola, na política, nos meios de cultura, na televisão. Você pega para assistir, escolhe aí 10 séries que não seja coreana. Que não seja coreana. 10 séries americanas para você assistir na Amazon, na Netflix. Você vai ver que em todas elas, dessas que são americanas, tá? Ou europeias, porque tem bastante europeia ali também. Todas elas, em algum momento, vão dizer que Deus não existe. E ainda vão debochar disso, tá? Então, veja, essa é uma questão bastante problemática, tá? Para nós. Nós temos que superar isso, nós temos que mudar esse quadro, nós temos que dar a volta por cima, tá bom? Mas vamos lá, como é que a gente faz isso? Se as pessoas apresentam argumentos que a gente tem dificuldade, vamos tratar disso aí, vamos tratar da inerrância, da veracidade do Novo Testamento. Por que nós vamos falar do Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é esse testamento que está mais próximo a nós. Nós precisamos lembrar que a comunidade que recebeu o Novo Testamento é uma comunidade que já tinha, por certo e absoluto, a veracidade do Antigo Testamento. Então, a base da onde o Novo Testamento pega as informações, ou bebe teologia e tudo mais,
é o Antigo Testamento. Quando a gente reafirma o Novo Testamento, por consequência, nós estamos dizendo que o Antigo Testamento também é verdadeiro. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Por que estudar o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito em um contexto histórico verificável. Bom, a gente conhece o mundo, o mundo que ele descreve, o mundo, né, a história, o mundo histórico que ele descreve ali no primeiro século é verificável, tá? As informações são verificáveis, tá certo? Você consegue, os costumes que são apresentados são daquela época, tá? Então ele é verificável. Ele confirma o Antigo Testamento como palavra de Deus. Você vai ter uma passagem de Pedro que ele vai dizer que os escritos de Paulo eles eram difíceis de entender, que por causa disso muitos eu não lembro a expressão exata, eu estou parafraseando o que ele está dizendo aqui, tá? Mas muitas pessoas maliciosas distorcem como fazem com as demais escrituras. Então, eles têm já o Antigo Testamento como palavra de Deus. O Senhor Jesus cita o Antigo Testamento. E nós precisamos lembrar uma coisa muito importante que talvez não te ocorra. Quando o apóstolo Paulo está pregando, ele está pregando o quê? Ele está pregando Jesus, mas a Jesus referente àquilo que o Antigo Testamento fala dele, tá? Não tem Novo Testamento, eles estão escrevendo ainda, tá certo? Então, a igreja ali, a igreja que a gente chama de primeira, né, a igreja primitiva, a igreja ali do primeiro século, ela é uma igreja que aprende Jesus e apreende Jesus baseado naquilo que o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. Eles não têm Novo Testamento. Hoje a gente pode pregar baseado no Novo Testamento, mas os apóstolos pregavam Jesus baseado naquilo que eles viram a respeito de Jesus e como aquilo que eles viram a respeito de Jesus se encaixa naquilo que o Antigo Testamento fala do Messias, do profeta, né, do filho do homem, tá? Tranquilo até aqui? Por que estudar o Novo Testamento? Porque demonstrar a sua confiabilidade fortalece toda a Escritura. É aquilo que eu mencionei. Ao confirmar o Novo Testamento, nós confirmamos o Antigo, porque o Novo Testamento cita o Antigo, tá? Várias e várias vezes. Jesus fez isso. Os apóstolos fazem isso. Os escritores hebreus, que a gente nem sabe quem é, ele faz isso o tempo todo. Tá bom, então, isso é importante. Vamos lá. Uma coisa importante para a gente considerar a respeito da Bíblia, tá? Eu estou trabalhando com vocês aqui com um pensamento complexo, tá? Então, a gente precisa estar atento. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Bíblia, o que que te vem à mente? Aquele conjunto de livros, de 66 livros, no caso, nós somos protestantes, né? 66 livros. Se você fosse católico, você teria 73. Se você fosse ortodoxo, é um pouco mais, tá? Então, várias tradições cristãs adotam uma quantidade diferente de livros, mas nós protestantes adotamos 66 livros, tá? Quando a gente fala em Bíblia, a gente pensa nesses 66 livros. Mas uma coisa que a gente tem que pensar a respeito da Bíblia é o seguinte: a Bíblia, ela não é um livro só. Elas são 66 documentos, tá? Independentes entre si que se entrelaçam, porque o autor, no final das contas, é o mesmo. Mas cada livro ali é escrito por um autor diferente. É lógico, você tem um autor que escreveu 5, como Moisés. Temos Paulo, que escreveu, eu não lembro agora a quantidade, mas acho que são 9. Eu estou chutando, eu não lembro direito, tá? Você pode até contar aí depois aí e falar se você tiver aí com condições de fazer isso. E eu não quero contar agora. Você tem João que escreveu, o apóstolo João que escreveu 5 livros, 2 livros grandes e 3 epístolas, 3 cartas, né? Então, Judas escreveu uma carta. Nós temos livros que a gente não faz a mínima ideia de quem escreveu, quantas pessoas escreveram. Livros de Reis, livro de Primeiro Crônicas, tá? O livro de Samuel, que você deve já saber que não foi Samuel que escreveu, tá? Samuel morre ali no comecinho da primeira metade ali na verdade, ali no final do livro de Samuel. Mas ele no segundo Samuel, já a história toda aqui, Samuel não está lá, tá? Então, e mesmo no primeiro Samuel, não parece que é Samuel que está escrevendo essa história.
Talvez quem foi que escreveu, a gente não sabe direito, mas talvez Esdras, tá bom? Ah, pois bem, o livro segundo Crônicas muito provavelmente foi Esdras, porque o livro termina basicamente onde começa o de Esdras, tá? Então é muito provável que tenha sido Esdras, mas a gente não sabe. A gente não tem nem noção de quantas pessoas escreveram a Bíblia. São várias, tá bom? Mais de 40 autores, tá? Escrita num período de 1.300 e poucos anos. Então, são documentos distintos, que estão unidos pelo mesmo tema, porque o autor é o mesmo. No final das contas, o autor é Deus, tá? Então, quando a pessoa fala assim que a Bíblia não é a verdade, ele fala isso porque as pessoas falam. Mas para que ele consiga confirmar essa afirmação, não basta você desacreditar um único livro. Você precisa desacreditar todos os 66. Porque se você desacreditar um livro, você pode dizer, não, tudo bem, a gente tira esse, ainda tem 65, tá? Que ainda estão falando a mesma coisa, tá certo? Então, assim, são documentos diferentes que precisam ser analisados com distinção. É uma distinção em unidade, mas é uma distinção. São 66 documentos. Não é assim que você analisa um livro, você analisa eles individualmente, e como a Bíblia está toda junta numa biblioteca, você pode analisá-lo como um todo, mas inicialmente você tem que analisar cada um deles individualmente. Isso não é tão simples, tá? Isso é muito complicado. Então, para desacreditar a Bíblia, seria necessário refutar cada livro individualmente, tá certo? Tranquilo até aqui? Vocês estão vivos? Alguém se perdeu aí? O silêncio, espero que silêncio signifique que vocês Tudo estão bem, comigo aí. tudo Então, bem, então tudo vamos bem. seguindo. Vamos seguindo, então. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora. 8 horas. Vamos lá. Bom, nós temos alguns argumentos a favor da veracidade das escrituras. Quando você analisa uma obra, ou quando você analisa a veracidade de uma obra, de uma biografia, de um escrito e tudo mais, existem alguns critérios que precisam ser considerados, tá? Primeiro deles, primeiro deles que a gente utiliza quando você, por exemplo, você vai dizer que a República, o livro A República foi escrito por Platão. O que que você faz? Você pega o livro e vê qual é a distância entre a cópia mais antiga que você tem desse livro e a vida do autor que provavelmente escreveu aquele livro, tá? E a distância é muito longa, tá bom? Quando você vai para a Bíblia, você tem cópias extremamente antigas da Bíblia, tá bom? Isso, do Novo Testamento, né? Vamos lembrar que a gente está focando no Novo Testamento. Eu que preciso lembrar, né? Quando você fala de Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento, você tem cópias extremamente antigas, ou seja, você tem cópias muito próximas dos acontecimentos. Então, a proximidade do relato com o escrito é muito importante. Falamos de cópia aqui, mas nós precisamos lembrar e pensar nos autógrafos. O que que é o autógrafo? É aquilo que você pede para alguém, né? Você compra alguma coisa da pessoa, você pede para ela autografar para você. A palavra autógrafos significa escrito por mim, tá? Auto é eu, né? Os autógrafos, então, são aquilo que os apóstolos escreveram, que os escritores bíblicos escreveram, que Lucas, que não era apóstolo, escreveu, que Marcos, que não era apóstolo, escreveu, que Tiago, que não era apóstolo, escreveu, que Judas, que não era apóstolo, porque o Judas que escreveu o texto não é o Judas Tadeu, é o Judas irmão de Jesus, tá bom? Então, escreveu, tá? É o que essas pessoas escreveram. Quando eles escreveram, quando o apóstolo Paulo escreveu, né? Quando a Marcos escreveu, enfim, os acontecimentos registrados ali estão muito próximos. Olha, veja só, tem carta de Paulo que é datada, a carta foi escrita 22 anos após a morte de Jesus. O que isso mostra para nós? Veja só, se o apóstolo Paulo fosse inventar uma história, ele está muito próximo dos acontecimentos e das pessoas que viveram aquele acontecimento. Se ele estivesse inventando aquela história, se ele estivesse falando mentiras a respeito de Jesus, qualquer pessoa poderia ter desmentido Paulo. Qualquer pessoa poderia ter apresentado as provas. Não, não.
Não foi assim que aconteceu, tá? Então, a proximidade do relato com os acontecimentos é um indício muito forte de que veja, nós estamos falando de indícios, tá? Porque a prova final nós não temos. Nós estamos aqui pela quantidade de argumentos mostrando que esses argumentos ou esses indícios favorecem a compreensão de que os relatos são verdadeiros no Novo Testamento. Além disso, nós temos a questão de que, quando o apóstolo Paulo está escrevendo 1 Coríntios, ele vai mencionar várias testemunhas que a maioria estavam vivas. Vamos ler esse texto aqui de 1 Coríntios 15, 6? Lembra do que trata Coríntios 15? Já sabe responder aí em silêncio aí. Fala da ressurreição, tá? 1 Coríntios 15 fala só da ressurreição. É o tema desse capítulo. Vamos ler o capítulo 15, verso 6. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então veja, o apóstolo Paulo está mencionando que quando Jesus ressuscitou, ele foi visto pelos apóstolos, por Cefas e por mais de 500 irmãos, das quais a maioria estava viva ainda. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Olha, tem aí tinha 500 pessoas, mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, a maioria está vivo. Vai lá e conversa com eles, vê se não foi assim. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. As testemunhas são vivas, você pode consultá-las. As pessoas estavam dizendo que não havia ressurreição, os gregos tinham muita dificuldade com a ressurreição. E os coríntios são gregos, tá? Eles têm muita dificuldade com a ressurreição. Então o apóstolo Paulo vai dizer: Jesus, se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. Mas olha, quando Cristo ele de fato ressuscitou e ele apareceu para Cefas, apareceu para Maria, apareceu para mim por último e para mais de 500 pessoas, das quais a maioria ainda estão vivos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Vocês estão falando aí que não acreditam em ressurreição? Eu vi. Os apóstolos viram. Mas tudo bem, não precisa ficar com a nosso testemunho. Tem por aí quase 500 pessoas que ainda que viram Jesus que estão vivas. Vai atrás dessas 500 pessoas e pergunta para eles se não foi assim. Então, você falar uma coisa assim, vai lá e pergunta, e parece que quando ele fala assim, vai lá e pergunta, e Pedro e Lucas, quer dizer, diz que fez uma acurada investigação, é provável que Lucas tenha seguido o conselho de Paulo, né? E foi atrás, é lógico, aqui uma ilação, a gente não sabe, né? Se foi isso que aconteceu. Mas se Lucas fez atendendo o convite de Paulo ou não, uma coisa é certa, que ele foi atrás das testemunhas, ele foi. Foi, porque ele fez uma acurada, uma minuciosa investigação. Então, não foi pouca coisa, não, tá? Paulo afirma que muitos viram Cristo ressurreto. Então, qualquer um desses 500 aí poderia ter dito o quê? Olha, não foi isso, não. Não foi, não ressuscitou, não. Que isso? Estava lá, não vi nada disso acontecendo. Qualquer um dessas testemunhas aí que tivesse dito que não tinha acontecido, desmontava o testemunho do apóstolo Paulo e acabou, tá? E como a gente sabe que essas testemunhas confirmaram, bom, se eles foram atrás delas ou não, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, que essas 500 testemunhas ajudaram a testificar de Jesus. Porque se não tivesse ajudado a testificar de Jesus, ou pelo contrário, tivesse dito que Jesus não ressuscitou, nós não teríamos, o cristianismo não tinha chegado onde chegou. Porque teria acabado. A força da, da, da alegação está no fato de que as testemunhas confirmaram a história. Tá? Tranquilo até aqui? Então, essa é a primeira questão. Você tem proximidade dos relatos com aquilo que aconteceu, tá? Você tem que ver a datação de todos os textos bíblicos, de cada um dos textos do Novo Testamento, melhor dizendo. Mas você tem cartas de Paulo 22 anos. Algumas foram escritas pouco, as coisas foram sendo escritas ano após ano, o apóstolo Paulo continuou escrevendo cartas, tá? Marcos, ele escreveu provavelmente o primeiro dos evangelhos, tá bom? Mas o relato que ele faz dos evangelhos, da vida de Jesus, não vai contrário, né? Não vai de encontro que é aquilo que o apóstolo Paulo falou.
Pelo contrário, vai ao encontro daquilo que o apóstolo Paulo falou. Tá? Próximo, comparação histórica. Tá? O Novo Testamento ele possui forte evidência documental. Bom, ah, tem um monte de cópias do Novo Testamento. É aquilo que eu estava mencionando, mas eu estava antecipando questões. Então, em comparação com outros relatos e com outras biografias, a Bíblia ganha de longe, tá? São milhares de textos e cópias do Novo Testamento, cópias antigas, né? Não estamos falando nem dessas cópias novas que a gente tem, que cada Bíblia é uma cópia, né? Não estou falando disso, não. Nós estamos falando de cópias antigas, de manuscritos, fragmentos de texto. São vários, são milhares, tá? E são datados de muito próximo dos acontecimentos. Os autógrafos nós não temos os originais, mas nós temos cópias, várias cópias, que são muito, muito, muito parecidas. Muda, às vezes, uma palavra ou outra, mas isso aí é facilmente explicado pela questão da semântica, da mudança que a palavra tem ao longo do tempo, tá? E por outras questões, tá bom? Então, veja, ah, um exemplo aqui que nós temos, já que nós estamos comparando, ah, as biografias de Alexandre o Grande foram escritas 400 anos depois, tá, de Alexandre ter vivido. Tá? As biografias que e todo mundo reconhece Alexandre como sendo um personagem histórico, uma personagem histórica, né? Personagem, a palavra personagem é feminina. Bom, o substantivo, né? A, a quantidade de cópias e a proximidade que tem falando a respeito de Cristo, de Jesus, é muito maior, e a proximidade é muito menor. Nós temos livros sendo escritos falando de Jesus 22 anos depois da morte dele, tá? Temos cópias muito mais próximas do que isso, do que os relatos, tá certo? Então, o intervalo foi extremamente curto entre a vida de Jesus e os relatos a respeito da vida dele. E as cópias que nós temos, tá bom? Então, o Novo Testamento ele possui uma vantagem histórica absurda com relação a Platão, Aristóteles, o Sócrates, né? Recentemente começou uma discussão se Sócrates realmente teria existido, porque não tem nenhum livro escrito a respeito dele, né? Então, veja, com relação a Jesus, não podemos dizer a mesma coisa, né? Eu acredito que o Sócrates existiu, tá? Não é porque ele não escreveu nada, ou que pelo menos a gente não tem nada do que ele escreveu com a gente, que ele não tenha existido. Mas com Jesus nós não temos esse problema. Tem um monte de relatos a respeito de Jesus, vários, tá bom? Seguindo aqui, testemunhas oculares, tá bom? Nós já mencionamos isso, os relatos poderiam ser verificados. O apóstolo Paulo falou de 500 pessoas. Qualquer uma das pessoas poderia ter dito, não, não foi assim que aconteceu. Tá? Então, os acontecimentos eram verificados. Eles estavam pregando para pessoas que tinham visto. Se não viram Cristo ressurreto, tinham visto, participado ali de algum milagre, sabiam do movimento que foi quando Jesus esteve, que foi algo que movimentou, pelo menos, a região ali de Jerusalém. As pessoas sabiam, tinham ouvido falar, lembram-se, ó, dessa história. Eu era pequeno e lembro de que tinha esse Jesus que estava andando lá pela Galileia, que andou por Jerusalém e tudo mais. Então, a força da pregação estava no que eles estavam, no fato, né, de que aquilo que estava sendo dito pelos apóstolos tinha sido vivenciado pelas pessoas. Tá? É como dizer para vocês o seguinte, olha, ah, na época do presidente Sarney, você tinha um negócio, um dispositivo chamado gatilho. Bom, se você é mais novo do que a época do Sarney, você talvez já tenha ouvido falar disso, mas se não, você pode perguntar para seu pai. E ele vai falar, é verdade, tinha um negócio de gatilho, toda noite dava uma reajustada, a gente deixava o dinheiro na poupança e reajustava o nosso dinheiro, né, para não desvalorizar. Então você tinha e alguns de vocês aqui sabem do que eu estou falando, né? Então sabe, viveram isso aí. Eu era jovem, não compreendia corretamente, o que estava acontecendo, mas eu lembro da expressão gatilho e tudo mais, tá? Então, veja só, a, a, o, a questão aí da
proximidade e do fato de haverem testemunhas, muitas, havia muitas testemunhas, tá? Que tinham visto, que sabiam o que estava falando, que algumas talvez não tenham visto, mas tenham ouvido falar. Lógico, não há, não há como a gente imaginar que isso tinha ido para muito longe, né? Mas a gente sabe que pessoas fora da Galileia sabiam de Jesus e mencionam Jesus, tá? Algumas posteriormente, tá bom? Mas mencionam Jesus. Ah, alterações ou investigações seriam facilmente contestadas, tá? Se fossem falsas. Lucas afirma ter investigado cuidadosamente os fatos, tá bom? E o relato eram baseados em investigação. Esse texto de Lucas 1, de 1 a 4, a gente já leu, né? O Lucas faz uma investigação muito séria, minuciosa a respeito do. Então, nós temos aqui três argumentos: proximidade dos fatos e o registro, comparação histórica. Então, Jesus ele ganha de longe da quantidade de relatos a respeito dele e a proximidade desses relatos com aquilo que aconteceu, tá? Seguindo, o fato de muitas testemunhas, tá? É muito difícil. Você consegue corromper 10 testemunhas, 20 testemunhas, mas 500 testemunhas é muita gente, tá? Esses que viram Jesus ressuscitado, fora as outras testemunhas que viram Jesus curar os doentes, ressuscitar mortos, tá? A viúva lá de Naim, né, que Jesus encontra e ressuscita. Então, e dentre outros. Aí não, de Serepta, né? Que Jesus ressuscitou, tá, o filho dela. Então, assim, dentre outras coisas, né? A transformação de água em vinho. Então, quando os apóstolos começam a pregar, o que aconteceu? Foi, eu lembro disso. Meu pai contou isso para mim, entendeu? Então, essas coisas foram fortalecendo o relato. Outra coisa que é mencionada, aqui a gente vai olhar de um outro ponto de vista, né? Ah, os inimigos da fé, eles vão dizer que os relatos miraculosos a respeito de Jesus, eles são eles são lendas ou são mitos, tá? Porque mito que envolve coisas miraculosas. Mas veja, é, existe um estudo sobre mito, existem estudos sobre lendas, tá? Existem estudos sérios que, que é, esses estudos eles têm por objetivo investigar várias coisas a respeito de lendas e mitos. E uma das coisas que eles investigam é quanto tempo é preciso passar para que uma história real, ela vai ganhando conotações mitológicas. Ou seja, você tem lá um homem forte e com o passar do tempo, 200, 300 anos, 400 anos, essa história desse homem forte começa a ganhar conotações místicas, né? E ele vai ganhando conotações divinas. Então, aquela história real, ela vai ganhando características, ah, e- e- enfim, miraculosas, tá? E aí, daqui a pouco você começa a chamar ele de Hércules, e aí ele é filho de Zeus e tudo mais. Quanto tempo passa para o verdade... Supondo que o Hércules tenha existido um Hércules, né? Um verdadeiro Hércules. Quanto tempo passa entre a história verdadeira e o surgimento de mitos em volta daquela história? Pô, você pensa que não, mas tem gente que estuda isso, tá? Pois bem, um dos estudiosos disso que eu menciono aqui, é esse aqui porque ele tem bastante credibilidade. Por isso que eu mencionei ele aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, tá? É o Sharon White. Sharon White, ele estuda vários mitos. Então, ele ele chega a uma conclusão que é preciso 2 séculos, de 2 a 3 séculos, para que uma história verdadeira, ela vai ganhando conotações miraculosas. Então, de um fato verdadeiro, de um personagem verdadeiro, de uma personagem verdadeira, né? Ganhar, que viveu, que foi humano, que morreu e tudo mais. Para que a história dele comece a ganhar conotações de que ele andava sobre águas, que ele curava mortos e tudo mais, levaria 200 a 300 anos. Qual é o problema com relação para essas pessoas, né? Com relação à história de Jesus? Os relatos de Jesus são 20 anos depois, 22 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, tá? Você tem com 22, com 30, com 40 anos.
os relatos são muito próximos. O último texto da Bíblia, do que é de João, ele foi escrito por volta, tem uma margem de erro entre 85 e o ano 95. Que a gente extrapole e chegue no ano 100, ainda assim você não teve 100 anos da morte de Jesus, você vai ter 70 anos da morte de Jesus, estou chutando, arredondando aqui os valores, né? 67 anos da morte de Jesus até esse relato. Então, ainda você tem muita gente viva na época de João, que talvez não fosse da primeira geração, mas da segunda geração, de pessoas que tenham, que não viram os fatos, mas que os pais viram. Tá? Então, é muito próximo dos acontecimentos para que você diga, não, já começou a surgir mitos a respeito da pessoa de Jesus, mas não era nada disso. Não tinha como surgir mitos, lendas a respeito de Jesus. Por quê? Porque os personagens ainda estavam vivos. Você precisa que haja um distanciamento entre o acontecimento e o surgimento de mitologias a respeito daquele acontecimento. E não era o caso, tá? E não é de um personagem que assim que ninguém viu e que ninguém sabe, e que alguém sai contando uma história, tá? Como acontece algumas vezes. Que nem aquele personagem do Auto da Compadecida, acho que é o Chicó, que é mentiroso, tá? Que ninguém viu o que ele está falando. Não é o caso de Jesus, não é um caso que eu vi um anjo e eu falo para vocês, ó, eu vi um anjo, e ninguém de vocês sabe se eu vi ou não, né? Moroni lá. Aí eu falo que ele me apresentou umas placas de ouro lá que eu preciso de um óculos para enxergar, para ler, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Que é o fundador o Smith, né? O fundador do mormonismo. E aí ninguém viu isso acontecendo. Não, nós estamos falando de um fato que mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado, fora aqueles que viram ele fazendo os seus milagres, eram multidões, milhares de pessoas. Lembra? Só da multiplicação dos pães, a gente pode jogar aí 10 mil pessoas. Tá? Então, era muita gente. É muita gente que viu os acontecimentos. Tá? Não dá para você inventar uma mística, toda uma mitologia em volta de uma personagem real que todo mundo viu, que todo mundo conheceu. Bom, ah, os evangelhos, ó, vou colocar aqui, ó, levam, segundo o Sharon White, levam várias gerações para surgir lendas a respeito de um personagem, uma pessoa, né? De uma pessoa real. Porém, os evangelhos foram escritos dentro de uma única geração, tá? E ali em 100 anos toda a Bíblia, mas os evangelhos, os quatro, foram escritos dentro de uma geração só, tá? Depois da ressurreição de Cristo. Então, está muito, tá muito próximo dos acontecimentos, tá? Então, a teoria das lendas aí perde força. Ela acaba totalmente? Não acaba, né? Porque as pessoas vão alegar outras coisas e tudo mais. Mas, assim, a somatória de todos esses argumentos que eu estou dando para você vai tornando cada vez mais difícil você sustentar que essa história é falsa. Se a pessoa, mesmo assim, sustentar e falar, não, eu não acredito, é tudo mentira, ela está fazendo por sua conta e risco. E é um risco muito grande, né? É um risco, risco de ir para o inferno. Tá bom? Seguindo, confiabilidade dos autores. Os escritores do Novo Testamento são considerados confiáveis, tá? Lembre-se, é confiável para todo mundo? Não era confiável para todo mundo, mas eles eram confiáveis para aqueles que importava, tá? Quem é que está acreditando naquilo que eles estão escrevendo? São pessoas que viram os acontecimentos, tá? E eles davam crédito aos apóstolos. Eles consideravam em alta conta os apóstolos. Tanto é que no segundo século, terceiro século, quando o cânon da Bíblia, né, a quantidade de livros do Novo Testamento, cânon da Bíblia não, toda vez que eu falo Bíblia aqui, lembre-se que eu estou falando do Novo Testamento, tá? Eu me empolgo aqui. É, quando o cânon do Novo Testamento vai sendo fechado no segundo, terceiro século ali, e termina ali no quarto século, quando esse cânon está sendo fechado, o quesito que é utilizado para que o cânon seja aceito é que o livro tenha sido escrito por algum apóstolo ou por alguém ligado a um apóstolo, tá? Então, 1 Coríntios, nós vamos aceitar esse livro? Sim, foi escrito por Paulo, tá? E Marcos não era apóstolo, mas ele estava junto com Pedro, tá bom? É a tradição, todo mundo não, né? Todo mundo é muita coisa. Mas assim, toda pessoa séria
entende que Marcos foi influenciado por Pedro. E Lucas? Lucas foi influenciado por Paulo. Ele andou muito tempo com Paulo. Inclusive, a metade do livro de Atos, um pouquinho mais que a metade do livro de Atos, é todo baseado na vida de Paulo, tá? Porque o Lucas ele passa a viver, andar mais com Paulo do que com Pedro, tá? Que é o que tem proeminência na primeira parte do livro de Atos, tá bom? Então, veja só, os autores são considerados confiáveis. Uma questão importante é a precisão histórica. Isso é muito importante numa narrativa, tá? Quando os estudiosos de livros antigos, eles vão olhar para qualquer literatura antiga, e note, eu preciso falar isso, tá? Aquilo que é exigido da Bíblia não é exigido de nenhum texto antigo, tá bom? Mas quando a pessoa se debruça, vamos pensar aqui a Bíblia como um livro humano, tá? Vamos nem pensar que ela seja um livro, porque assim que o estudioso de literatura, o crítico de literatura, né, da, da, da escrita, eles vão fazer. Eles vão pegar o livro e vão estudar como um documento histórico. Quando eles pegam o documento histórico, o que eles querem ver? Eles precisam ver, dentre outras coisas, que aquilo que está sendo dito por algum apóstolo, por alguém, é aquilo que estaria de fato acontecendo naquele período. Se ele diz alguma coisa que é anacrônica, que não é daquele período, você tem um indício de que quem escreveu isso escreveu um tempo depois, muito tempo depois, e aí ao narrar coisas, ele é influenciado pela sua cultura, da sua época, tá? Porque isso é muito comum. É muito comum, por exemplo, quando a gente analisa, ah, vamos pensar aqui, quando a gente fala de escravidão, a primeira coisa que vem para nós é aquela escravidão africana, né? E a gente é contaminado por essa compreensão da escravidão africana e estende ela para a compreensão de toda a escravidão em todo o tempo. Mas não foi, a escravidão em todo o tempo não foi desse jeito. Cada época e cada povo tinha um tipo de escravidão diferente. Tá? Então, esse tipo de contaminação do texto, que seria anacrônico, né? Que os estudiosos procuram e não encontraram na Bíblia. Então, por exemplo, quando Lucas ele faz a descrição, que é uma das descrições mais corretas e belas do mundo antigo, vários estudiosos de literatura falam que aquela descrição que Lucas faz da tempestade, quando Paulo está indo, né, sendo levado para Roma e vê aquela tempestade de navio naufraga, a direção do vento, a forma que os navegantes passavam ali por Creta para tentar se esconder atrás da terra, do vento, toda aquela descrição inteirinha é verdadeira. Tá? Então, assim, se ele inventou a história, alguém inventou a história com muito conhecimento de causa. Então, isso vai dificultando essa afirmação, dificultando para aqueles que afirmam que a Bíblia não é verdadeira, manter, sustentar essa afirmação. Tudo que está lá está certinho. Se eles descrevem, por exemplo, assim, qualquer coisa que não estaria naquela época, né? Então, o governador da, da, o governador romano era Alexandre. E o Alexandre não é o governador daquele período em que Jesus viveu, estaria um problema. Mas qual é o governador? É Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos realmente foi um governador ali da região da Galileia. Ele, de fato, ele governou naquele período e é o período em que Jesus viveu. E ele chega a escrever uma carta mencionando isso, tá bom? Então, veja, é- é- essas questões são procuradas no texto e o Novo Testamento não tem margem de anacronismo. Você não encontra traços, melhor dizendo, de anacronismo no texto. Ele é muito confiável, tá? Você não encontra isso. Você não encontra ele mencionar um personagem que não era para estar lá. Todos os personagens que são narrados estão no período certo. Pôncio Pilatos governou na mesma época que o Herodes governou. O Herodes era o rei local a presença política, né? E o Pilatos era o representante de Roma na região, tá? Então, isso era comum acontecer nas províncias romanas. Você tem um governante local
que é subordinada ao imperador romano, mas você não confia nesse governador local, que é o governador da região ali, que é alguém da região mesmo. Então você coloca uma tropa romana ali, um governador romano para poder balancear ali e tá ali, se o cara, se aquele rei Herodes tentasse uma insurreição, o Pilatos estaria ali para desfazer essa insurreição. A precisão geográfica, eu mencionei aí a questão do relato de Lucas, tá? Mas assim, a descrição descendo para Jericó, sabe? É certa, é correta. As descrições das cidades onde o apóstolo Paulo passou em suas viagens missionárias. Então, a gente consegue ver ali, se você já tem algum mapa, normalmente as Bíblias têm, né? Mapas das viagens missionárias de Paulo, você vai ver as cidades, a proximidade das cidades, entendeu? Você vê, consegue enxergar a rota que o apóstolo Paulo fez. Quando ele pretende ir para uma cidade, o Espírito Santo fala para ele não ir para outra. Você vê que ir para aquela cidade essa seria a rota mais próxima. E aí ele não foi, porque o Espírito Santo mandou, e aí ele vai para uma cidade mais distante. Então você consegue perceber essa estar correto, tá? Estou tentando achar uma palavra aqui, mas essas decisões corretas a respeito disso, tá? A presença das testemunhas de novo, né? O Sir William Ramsay é o que vai dizer que Lucas é um historiador de primeira classe. É ele que fala lá do relato que Lucas fez lá, que é um dos relatos mais precisos do mundo antigo. Só alguém que estava lá mesmo poderia descrever isso tudo, do jeito que ele descreveu. Bom? Critérios de autenticidade, né? Como os historiadores avaliam documentos. Então, primeiro, critérios principais, adaptação histórica, fontes independentes. Então, assim, ó, veja, Paulo não depende de Pedro, tá? Ele faz o seu próprio relato. Mesmo os evangelistas, os sinóticos, né? Os sinóticos, vocês sabem quais são os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, porque a palavra sim significa junto, próximo, tá? E ótico vem de ótica, então, da mesma ótica, tá bom? Então, eles olham da mesma ótica. E o João olha por outra ótica, tá? Ele está relatando por outra visão, né? Por um caminho diferente. É o mesmo relato, mas assim, o João está mais interessado num determinado assunto. Os outros seguem mais ou menos a mesma linha. Mas mesmo os três relatos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, você vê que eles têm independência. Eles vão narrar coisas que o outro não narra. E às vezes eles vão dar detalhes de uma coisa que o outro não dá. São fontes independentes, uma não depende da outra, tá? Mesmo que é o que se entende, né? O que se pensa, que Marcos e Lucas tenham olhado os relatos, perdão, Mateus e Lucas, né? Essa é pelo menos a teoria mais aceita. E não há problema nenhum com ela, eu também aceito isso, tá? Que Mateus e Lucas tenham ido até Marcos e usado ele como base para os seus escritos, ainda assim eles vão dizer coisas que Marcos não disse, tá? É o que demonstra a independência deles. Eles não dependem um do outro, eles não é igualzinho, tá? O fato de um narrar uma coisa e o outro ter dissemelhanças, né, não haver semelhanças completas a respeito da narrativa, da mesma história, às vezes, elas também apontam para isso, porque assim, ó, quando você tem, veja, isso é uma coisa que até a polícia faz, chama alguém para depor, e aí eu conto uma história, e a minha esposa vem e conta a história, inclusive nos mínimos detalhes iguais. O que você percebe daí? O que a polícia imagina? Que eles decoraram uma história, eles inventaram uma história e decoraram. Porque as histórias, elas mudam, você tem percepções diferentes, tá? Não é que não aconteceu daquele jeito, é que aconteceu daquele jeito e mais um pouco. Às vezes Jesus contou a história duas vezes, e aí um conta uma das versões, o outro conta a outra versão. Ou na mesma história, um percebe um detalhe e registra o detalhe, e aquilo que o outro acha que aquele detalhe que o Marcos mencionou não é relevante. E aí ele relata outras coisas que são relevantes, que ele considera relevantes. Tá bom? Constrangimento, o critério do constrangimento, esse critério é legal. Eu vou só parar terminar esse slide aqui, acho que talvez a gente pare e continue na próxima, tá? Mas qual que é o fator do constrangimento? Veja, pessoal, se você quer contar uma história, normalmente na sua história você é o cara, tá? Então você é o bom, você vai evitar contar coisas que te constranjam, tá?
Qual é o critério de constrangimento? Os discípulos estão contando a história, tá? Eles querem dar mais credibilidade possível para essa história. O que que eles falariam? Eles falariam que eles não acreditaram? Eles contariam que eles duvidaram? Eles contariam que Jesus repreendeu eles várias vezes? Eles contariam que o Pedro contaria que ele negou? Tá? Eles contariam, essa é uma questão muito forte. Veja, quem foi a primeira testemunha ocular que viu Jesus ressuscitado? Foram as mulheres. Isso é um critério muito, muito complicado. Para nós, não. Mas para quem duvida da historicidade da Bíblia, da veracidade do Novo Testamento. Porque é o seguinte, veja, se você quer passar credibilidade para as pessoas, você não vai dizer que foi as mulheres que viram Jesus, porque mulher não tinha credibilidade. Ninguém acreditava nas mulheres. O relato de uma mulher tinha que ser confirmado por um homem. Ninguém dava atenção para elas, tá? Mas todos aqueles que relataram a ressurreição de Jesus, eles vão dizer que deram detalhes, pelo menos, né? Eles vão dizer que a Maria e as mulheres foram as primeiras a ir lá e elas viram Jesus ressuscitado. Como é que a gente sabe que eles não davam muita fé para o relato das mulheres? Quando elas vão lá e contam que Jesus ressuscitou, eles vão lá, João e Pedro correm lá para ver se é verdade. Tá? Então, se você quer dar credibilidade aos judeus da sua história, você vai dizer o quê? Você vai chamar os mais importantes. Você tinha Natanael, tá? Você podia ter usado José de Arimateia. Então foi Natanael e José de Arimateia, chegaram lá, e as pessoas que tinham mais credibilidade, eles eram principais dos sacerdotes. Eles eram doutores da lei. Então, você ia dizer, pelo menos o Natanael, né? O Natanael não, fugiu o nome dele agora. Fugiu. Não, não tem problema. O José de Arimateia, ele era dos saduceus, ele era do turma dos sacerdotes. Se ia dizer que eles foram lá e viram Jesus, viram que o corpo não estava lá e viram Jesus ressuscitado, tá? Mas em vez disso, eles vão dizer o quê? A verdade, tá? E a verdade era o quê? A verdade é que mulheres viram Jesus ressuscitado. Nicodemos. Eu estava falando Natanael, mas não é Natanael, tá? É Nicodemos. Você ia dizer que Nicodemos, José de Arimateia falar, mas não. Critério de constrangimento, tá? Era um constrangimento dizer que mulheres, pessoas que não tinham credibilidade foram as primeiras. Por que que eles falam isso? É porque eles não queriam eles não queriam mostrar veracidade para a história, eles não queriam, não, eles falam isso porque foi o que aconteceu. Tá? Eles não mentiram nisso. Se eles fossem mentir, eles iam aumentar a história e tentar dar mais credibilidade para ela. Mas isso não é a preocupação. A preocupação deles é contar a verdade. E a verdade por si só daria crédito para a história. Tá? Questão da dessemelhança, isso que eu falei para vocês. Vocês têm o mesmo relato por outras pessoas, por outros autores, que não é totalmente igual. Tá? Questão da coerência, tá? O Novo Testamento ele parece estar trançado, amarrado, tá? Há autores que escreveram em tempos diferentes, tá? Mas mesmo assim há uma coerência interna dentro do Novo Testamento. Você consegue perceber como as coisas estão relacionadas ao ensino de Jesus, e aí daqui a pouco o apóstolo explica, e ele fala, nossa, tá aqui. Aí o outro vai e fala a mesma coisa, de uma outra maneira. Então você consegue ver a coerência interna do livro, a coerência dos personagens, a coerência da história. A história é coerente, não é uma história que cada hora está falando uma coisa diferente. Você está contando uma história de muito difícil manter a consistência, tá? Mas no Novo Testamento você não tem isso. A história é consistente do começo ao fim. O apóstolo Paulo não fala uma coisa em 1 Coríntios e depois ele lá em 2 Coríntios ele fala uma coisa contrária àquilo que ele falou de Jesus, tá? Pelo contrário, né? Contrário, muito contrário, né? Pelo contrário, quando ele escreve em Gálatas, o que que ele fala? Se o anjo, ele fala, primeiro ele dá uma bronca nos Gálatas lá. Eu me admiro muito que vocês tenham passado tão depressa do verdadeiro evangelho para um outro evangelho que não é evangelho nenhum. Se vier um anjo do céu, se alguém vier falar para vocês, um anjo do céu, ou eu mesmo, contar para vocês outra história, a não ser essa que eu estou pregando para vocês, vocês me tenham por anátema. Eu estou maldito porque eu estou mentindo para vocês. Se eu voltar daqui a uns anos aqui falando outra história para vocês, vocês me escorrassem daqui, tá? Então,
Quanto mais critérios atendidos, maior a confiabilidade. E aí a gente tem tudo isso, a adaptação, a história está correta, com tudo que tinha que estar lá, está lá. Tá bom? Realmente houve uma morte de algumas pessoas ali em Belém, poucas mulheres, mas poucas crianças, mas houve uma morte de crianças ali na época em que Jesus nasceu, tá? Não, nenhum monte está fora do lugar, nenhum região está fora do lugar, tá? Nenhum rio está fora do lugar, tá certo? Tudo isso tá. João Batista foi um personagem de verdade, então tudo isso vai se encaixando, toda a história ela está correta, é uma história correta com detalhes corretos, tá bom? É aquilo que você espera encontrar numa história assim. Deixa eu ver como é que nós estamos de slide. Nós temos poucos slides, mas eu continuo na próxima aula. Eu vou parar aqui, porque já são 9h40 e eu não quero passar do horário. Se não dá para terminar. Se não conseguir em 1 hora, não vai ser em 10 minutos que nós vamos conseguir, né? Então vamos parar por aqui, a gente continua e a gente termina essa aula. E aí a gente se der tempo, a gente já começa a próxima, tá? Tá dando para entender até aqui, tá tudo tranquilo, vocês estão comigo ainda, ninguém se perdeu. Tá dando para entender a lógica? Como é que Sim, funciona? sim, tranquilo. Depois, na Tranquilo? próxima aula, eu vou trazer uma Bíblia que eu tenho, que é uma Bíblia bem diferente, até mesmo para você explicar para a galera que tem algumas diferenças de traduções, né? Uma das Bíblias Posso? que eu tenho é uma Bíblia judaica, que, na verdade, tem muito livro do Velho Testamento, o Novo Testamento está no Velho e vice-versa. Essa Bíblia judaica? Você já viu? Não, não. Eu tenho umas Bíblias aqui. Na verdade, eu tenho duas da mesma, né? Duas da mesma. Porque eu ganhei do meu pai e ganhei de outra pessoa. Eu fiquei constrangido de dizer que eu não queria, então fiquei com as duas. Mas é a mesma Bíblia. Mas assim, com textos do Novo no Antigo e Antigo no Novo, aí eu não vi ainda. Mas vamos deixar para a próxima, então, porque aí a gente. Vamos fazer assim. A gente termina essa aula e aí a gente entra nesse assunto aí, porque eu acho que está tudo ligado, né? Beleza? Fechou. Vamos fazer assim? Só que aí eu vou falar de um negócio que é um negócio bastante complicado, que aqui é crítica textual. E aí a gente tem que ter bastante fé aqui nessa crítica textual, porque eu vou falar de coisas bastante difíceis de entender. Tá? E eu vou tentar no final da aula, ninguém se desviar. Porque se você tiver clareza, assim, você vai entender o que acontece. Mas eu tenho que bastante cautela, a gente com bastante calma. E eu preciso que termine a aula com todo mundo entendendo tudo que eu vou falar na próxima aula. Porque eu não posso terminar e falar, quarta-feira que vem eu continuo explicando, porque aí até quarta-feira que vem você já virou testemunho de Jeová, entendeu? Então, isso não pode acontecer. Tá certo? Então, vamos lá. Beleza, Vamos fazer uma beleza. oração? Terminar? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por essa aula. Te agradecemos porque o Senhor é bom e Tua bondade dura para sempre. Deus, quando a gente olha para esses assuntos assim, a gente vê como a Tua palavra é maravilhosa, Pai. E como os inimigos da nossa fé, eles fazem isso por conta e risco, passando por cima do cadáver de Cristo. E eles ainda assim, eles se atrevem a inventar mentiras, falácias a respeito da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a compreender todas essas coisas. E ao ver, Pai, como a tua palavra é consistente e verdadeira, nossa fé seja fortalecida. E, Seu Deus, e a gente sinta em nós, ó Pai, o desejo de querer conhecê-la mais e a segurança que só ela pode nos transmitir. Dá-nos uma noite de descanso, guarda-nos, ó Pai eterno, e que, sendo da tua vontade, na próxima quarta-feira a gente possa estar aqui reunido, na próxima quinta-feira a gente possa estar aqui reunido mais uma vez para estudar a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Deus Bem, boa noite. abençoe. Boa noite. Deus. Tchau para Boa vocês. noite. Você parou Deus a gravação abençoe. já? Ainda não, vou parar agora. Senão fica Ah, 5 horas o próximo. 5 horas de vídeo. É. Tchau, meus irmãos. Deus abençoe. Tô parando aqui. Tchau, tchau. Era sopa.